todo mundo tem direito a uma opinião sobre qualquer assunto? Tem. A Constituição garante isso pra gente. Mas será que você tem consciência dos danos que uma opinião mal pensada ou dada no impulso e publicada numa rede social pode trazer para a sua vida pessoal, para a sua carreira ou até para a sociedade em que você está inserido? Pois é, eu estava numa rede social hoje participando de um debate justamente sobre essa polêmica da desembargadora Marília de Castro Neves, aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação às declarações dela que tem vindo a público, as declarações que ela deu na rede social. Tudo começou quando ela deu uma declaração sobre a vereadora do PSOL, covardemente assassinada, Marielle Franco, na semana passada, e ela publicou uma nota afirmando que a Marielle estaria pagando pelos acordos que ela teria feito com facções criminosas, que ela teria envolvimento com facções criminosas e não teria cumprido algumas cláusulas do acordo e que ela estaria pagando o preço por isso. As pessoas começaram a compartilhar, a criticar, a achar aquilo um absurdo. A desembargadora apagou a postagem, tá? E depois publicou uma nota dizendo que realmente se manifestou como cidadã e que se precipitou, que o correto seria esperar as investigações e tal, e apagou a nota. E aí nesse debate que eu estava participando hoje de manhã, as pessoas estavam discutindo se a atitude da desembargadora poderia ser considerada uma atitude aceitável, afinal de contas foi uma atitude de uma cidadã, não de uma desembargadora, né? Não foi um ato, né, da magistratura, ela agiu como cidadã, como ela disse na nota, deu uma opinião dela, depois reconheceu o erro e ninguém está livre disso. Será? De fato, a nossa Constituição nos assegura a livre manifestação. Você tem todo o direito de pensar da forma que você quiser e de se expressar como você quiser. Acontece que se nessa sua livre manifestação, se você ferir o direito de outras pessoas, ou se você causar danos a alguém ou alguma instituição, você vai sofrer as sanções e as consequências desse dano que você causar. Então, assim, ninguém tem uma liberdade irrestrita. A liberdade de pensamento tá aí, ok, mas você tem que entender se a forma como você vai se expressar vai ferir o direito de alguém, vai provocar algum tipo de dano, de reação que se volte contra você. E aí você pode sim sofrer sanções criminais, administrativas, né? Sanções cíveis. Você pode ser processado por crime, por dano moral, você pode perder o seu emprego, você pode sofrer uma campanha pública como essa que está acontecendo contra a desembargadora. De fato, agora existe uma caça às declarações da desembargadora. E estão levantando declarações dela de 2015, de 3 anos atrás, de 2014. Mas por que? É gratuito isso? Não. Porque numa manifestação, segundo ela, precipitada, impensada, ela colocou ali uma opinião que feria a honra de uma pessoa que tinha acabado de ser executada. E depois ela própria admitiu que não sabe se aquilo é verdade, que viu na rede social e divulgou. Eu queria usar esse episódio, esse acontecimento, para a gente pensar um pouco na responsabilidade que a gente tem quando emite uma opinião. E mais do que isso, gente, opinião nas redes sociais não é só uma mera opinião. Opinião nas redes sociais gera engajamento. Você provoca movimentos, você provoca reações, as pessoas comentam, as pessoas compartilham, as pessoas curtem ou não curtem. Opinião na rede social é opinião pública. E se você vai dar publicidade, né, a uma opinião que você tem, a um pensamento que você defende, você tem sim obrigação de pensar se aquilo vai prejudicar alguém, se aquilo vai ferir o direito de alguém, se você vai estar caluniando alguém, se você vai estar difamando alguém, se você vai colocar a vida de alguém em risco. Antigamente, quando essa prerrogativa de dar publicidade aos fatos era apenas dos profissionais de comunicação, a coisa era pensada nesse nível ético, né?
Muitas vezes um jornalista não divulga uma informação, ainda que ela seja verdadeira, porque vai colocar em risco a vida de alguém. Outras vezes não divulga porque ele ainda não tem as provas concretas para bancar uma determinada afirmação. Mas hoje, todos nós somos divulgadores de informações, todos nós, como cidadãos, podemos dar publicidade a informações, podemos fazer com que a nossa opinião ganhe o mundo. E isso tem o bônus, que é muito bom, que todo mundo possa se manifestar, que todo mundo tenha voz para gritar, mas tem também o ônus, que é a responsabilidade que a gente deve ter sobre o que a gente posta, sobre o que a gente fala. No caso da desembargadora, eu acho que é ainda mais grave. Ela tem pleno conhecimento da lei, ela sabe o que é difamação, ela sabe o que é calúnia, ela sabe o que é presunção de inocência, ela sabe o que são provas, ela sabe que ninguém é culpado até que se prove. Então, assim, ela alegar que, como cidadã, pegou uma declaração que ela viu no Facebook e compartilhou, é uma total falta de responsabilidade. Agora estão levantando um monte de declaração dela, né? Estão vendo que ela, lá em 2015, sugeriu que Jean Willis fosse para o paredão, fuzilado. Estão vendo agora que ela publicou uma declaração num grupo fechado, achando um absurdo que uma professora de síndrome de Down esteja exercendo sua função de professora numa escola. Enfim, estão procurando e estão achando, mas quem procurou isso foi ela. E eu acho que isso tem que servir de exemplo para nós, que estamos todo dia postando, dando opinião nas redes sociais, compartilhando, que às vezes a gente nem lê. Se você lê alguma coisa bombástica, não compartilha, procura saber se aquilo é verdade, vê se algum veículo profissional de comunicação já noticiou aquilo, né? Vê o que os profissionais de comunicação estão falando, né? E toma cuidado porque você pode sim ser punido, sofrer sanções pela opinião que você dá publicidade. Ainda que você tenha toda a liberdade para se expressar, toda a liberdade constitucional para se expressar, mas o seu direito, ele não te garante ofender, caluniar, prejudicar pessoas, prejudicar empresas. E, enfim, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que tomar hoje, num mundo em que todos nós somos divulgadores de informação, divulgadores de notícia. Esse é o papo que eu queria levar hoje, queria saber a sua opinião. Até a próxima, um forte abraço.